Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais uma aula de biologia. Galera, para você que está querendo arrebentar aí nos seus vestibulares, para você que está querendo estudar pra caramba, vem comigo, vamos nessa, vamos estudar junto, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito nas suas dúvidas de biologia. Então bora pra aula, pessoal. Bom, galerinha, hoje a gente vai ter uma aulinha de sistema reprodutor. Tanto sistema reprodutor feminino quanto sistema reprodutor masculino. A gente vai conhecer o órgão, a anatomia do mesmo, quais são as estruturas participantes do sistema reprodutor. Vamos falar sobre espermiogênese, espermatogênese, ovulogênese, tá? Todo o processo de formação dos gametas, depois o processo de fecundação, sistema hormonal, tudo isso numa aulinha bem dinâmica para você. E como é de costume, pessoal, vamos dar uma olhadinha no slide para ficar mais facilzinho de entender. Bora lá, pessoal. Agora com o sistema reprodutor feminino, galerinha. Bom, novamente, aqui a gente tem uma visão lateral e aqui uma visão dos órgãos principais frontal, tá? Então, lateralmente, a gente consegue ver a parte externa, né, que seria a vulva, então grandes lábios, pequenos lábios. Mais acima, a terminação nervosa, chamada clitóris, né? Aqui seria o órgão mais sensível da estrutura reprodutora feminina. Tá? Tem muitas terminações nervosas aqui. Mais abaixo, a abertura da uretra, certo? Então aqui em cima fica a bexiga, aqui a abertura da uretra. E mais abaixo ainda a abertura da vagina, dando entrada aí para o canal vaginal, encontra com o colo do útero. E depois essa parede bem espessa aqui, ó, seria o útero. Esse órgão bem muscular aqui, preparado para esticar bastante no momento do desenvolvimento do bebê. Aqui dá para a gente olhar ainda a sínfise púbica, certo? O osso que vai aumentar aí em tamanho no momento do parto, né? A gente tem aqui também um monte de pubis, certo? A região aonde você tem uma deposição de gordura para diminuição de impactos e tudo mais, tudo bem? E nessa observação aqui mais específica do órgão, o que a gente tem? A gente tem o ovário, lá dentro você tem a produção dos óvulos, né, dos ovócitos secundários, mais propriamente dito. As duas tubas uterinas, né, uma direita e uma esquerda, ou trompas de Falópio. Aqui dentro seria o útero com a sua parede, né, certo? E aqui o revestimento interno, certo? Então aqui você tem a musculatura uterina, né, e aqui o revestimento interno que é chamado de endométrio. Esse é o miométrio e esse é o endométrio. Aqui seria o colo do útero, que é o estreitamento entre o canal vaginal e a entrada do útero, e depois aqui o canal vaginal propriamente dito, certo? O que a gente precisa compreender é que no processo de ovulogênese, ou seja, no processo de formação do gameta feminino, nós temos aí uma duração de aproximadamente 28 dias, desde o corpo lúteo ser formado até o ovócito secundário ser liberado, certo? Então você tem a formação dos corpos lúteos, depois folículo ovariano primário, folículo maduro e depois ovócito secundário. Todo esse processo aqui, gente, ele segue um esquema semelhante até ao processo de gametogênese masculino. Só que esse período inicial da ovulogênese, onde você tem as células germinativas transformando-se em ovogônias, mas que ainda são diploides, passam por mitoses, continuam sendo chamados de ovogônias. Esse primeiro processo, que é o período germinativo, ainda acontece intrauterinamente, ou seja, a mulher, né, o embrião do sexo feminino, dentro da barriga da mãe dela, dentro do processo de desenvolvimento, ainda não, né, na verdade já vai estar produzindo os gametas femininos, certo? Só que o processo não é finalizado. Então você tem o período germinativo intrauterino, depois o período de crescimento, aonde ainda são feitas mitoses, acontece intrauterinamente, até a formação do ovócito primário. Do ovócito primário em diante, ou seja, da formação do ovócito primário para o ovócito secundário, aonde o óvulo, no caso ele não é chamado de óvulo, mas o gameta feminino passa por uma meiose, esse processo só vai ocorrer após a puberdade,
com estímulos hormonais, certo? O ovócito primário sofre meiose, vai formar lá 2 ovócitos secundários, e esses ovócitos secundários, um é mantido e o outro é descartado. Por que que isso acontece? Essa célula aqui ela precisa reservar nutrientes o suficiente e se preparar o suficiente, pois ela vai ser a responsável pelo desenvolvimento do embrião. Então, para garantir que esse processo vai ter sucesso reprodutivo, o corpo investe toda a energia necessária na produção de apenas um ovócito secundário, certo? Após a fecundação, esse ovócito secundário é o que é liberado na ovulação, tá? Na verdade, não deveria se chamar ovulação, já que é a liberação do ovócito secundário. E após a fecundação, que acontece a segunda etapa da meiose, que é chamada de meiose 2, e aí o ovócito secundário vai se transformar em óvulo. E todas as outras células, as outras 3 aqui no caso, serão descartadas. Para quê? Investimento energético em apenas um gameta funcional, certo? Isso é uma questão evolutiva. Visto isso, pessoal, então vocês entendem todo o processo de ovulogênese, que é a produção dos óvulos femininos, dos gametas femininos. Para que essa ovulogênese aconteça, para que o encontro dos gametas aconteçam, para que a fecundação e nidação aconteça, nós temos esse gráfico que mostra super bem para a gente tudo o que precisa acontecer no corpo da mulher para que a gravidez seja possível. Então, eu gostaria que vocês observassem aqui esse desenho em estágios diferentes. Então, essa primeira faixa aqui representa o ciclo ovariano, essa segunda faixa representa a variação da temperatura corporal, essa terceira faixa vai mostrar os hormônios produzidos pela hipófise anterior. Aqui no caso, né, nós temos o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Depois os hormônios ovarianos, certo? A gente tem aqui o estrógeno, certo? E a progesterona, ou estrogênio e progesterona. E nessa última fase aqui, você tem o desenvolvimento e a descamação do endométrio. Tudo isso respeitando 28 dias. Por quê? É o processo dentro, ou seja, é o ciclo reprodutivo dentro do sexo feminino. Tudo bem? Bom, vamos tentar olhar por partes primeiro esse desenho. O que eu tenho aqui? Ó? Bom, de 0 a 14 dias dentro desse ciclo, o ciclo ovariano, você tem o crescimento do folículo e lá próximo do 14º dia, a liberação do ovócito secundário, certo? Pelo folículo maduro ovariano. O que sobrou desse folículo aqui vai se transformar em corpo amarelo e ser mantido, caso a fecundação aconteça, ou então ele vai ser degenerado, o corpo amarelo vai virar corpo albicans e depois vai ser completamente degenerado para que o ciclo se reinicie. Então, se a fertilização acontecer, o corpo amarelo se mantém por um tempo. Se não acontecer, vira corpo albicans e depois degenera por completo. Isso é a linha do ciclo ovariano. Nessa linha da temperatura, aproximadamente no 14º dia, junto com a ovulação, acontece a subida de quase 1 grau Celsius aqui, certo? Que pode ser percebida no momento da ovulação. Nessa outra linha, nesse outro conjunto, nós temos uma pequena alteração no FSH e uma grande alteração no LH. Qual que é a função do LH dentro do ciclo reprodutor feminino? O LH é o responsável por romper o folículo maduro, que é essa estrutura aqui, e permitir a saída do ovócito secundário, certo? Outra coisa que é importante a partir do LH, quando você tem a liberação do ovócito secundário, automaticamente você tem também a formação do corpo lúteo, ou corpo amarelo. Isso é responsabilidade do hormônio luteinizante, certo? Do LH. Agora, nessa outra linha, ou antes disso, né? Desculpa, pessoal, ficou faltando o FSH. Percebam que ele dá uma leve subida, baixa, e no 14º dia ele tem um pico e se mantém baixo. Qual que é a função do FSH? O FSH tem função inicial de amadurecimento do folículo, por isso que ele sobe aqui lentamente, junto com o desenvolvimento do folículo ovariano, certo? E ele também é responsável por produzir o estrogênio, certo?
além de ser responsável pelo amadurecimento do folículo, tá? Hormônio, folículo, estimulante, ele também é responsável por produzir o estrogênio, e o estrogênio está relacionado com a proliferação do endométrio. Tudo bem? Quanto mais estrogênio eu tenho produzido, menos FSH eu vou produzir, certo? Porque eu não quero crescer esse endométrio muito, eu preciso crescer apenas o suficiente, tá? Eu também tenho um estímulo da produção do LH para poder acontecer a ovulação. Aqui nessa outra linha nós temos o estrogênio, certo? Que é essa linha amarela, que cresce até o 14º dia, diminui, depois tem uma onda de novo ascendente. Esse estrogênio vai ser responsável pelo aumento do endométrio, tá bom? E aqui nós temos a progesterona. A progesterona ela vai ser responsável por manter o corpo amarelo, certo? O corpo lúteo. Na verdade, o corpo lúteo é quem secreta, né, essa progesterona e se mantém alta, e ela é responsável por manter o endométrio sempre vivo, tá? E aqui dentro dos 28 dias, você tem o ciclo menstrual sempre iniciando com a menstruação, depois desenvolvendo novamente do endométrio, caso não tenha ocorrido a anidação, menstruação de novo e renovação do ciclo, certo? Bom, pessoal, vamos imaginar aqui então duas situações, caso ocorra e caso não ocorra a fertilização e a anidação, que é o prendimento do óvulo fecundado, né, do embrião, no tecido do endométrio, lá dentro do útero. Então você tem aqui inicialmente o aumento do FSH, certo? E esse aumento do FSH é responsável pelo amadurecimento do folículo ovariano. E de repente um pico de LH para que ocorra a ovulação, liberação do ovócito secundário. O que sobrou do folículo maduro vai transformar-se em corpo amarelo ou corpo lúteo, certo? Esse corpo lúteo aqui, caso ocorra, né, a fecundação, ele vai secretar progesterona e também vai secretar estrogênio. Qual que é a função dessa secreção de progesterona e estrogênio? Ele vai funcionar como inibidor de LH, ou seja, vai manter o LH baixo sempre para que não ocorra o amadurecimento de outro folículo, que é estimulado pelo FSH, e também outro processo de ovulação. Ou seja, não é normal que, se estiver tudo ocorrendo certo dentro de um processo de fecundação, que ocorram duas ovulações seguidas. Pode acontecer? Pode, acontecem sim, por isso existe a formação dos gêmeos biviterinos e tudo mais. Mas a condição hormonal é para que esse processo não aconteça, para que a mulher ovule do ovário esquerdo em um mês e do ovário direito no outro, assim seguindo esse ciclo. Por um acaso, se ocorrer a fecundação, então, o embrião ele vai se aderir ao endométrio, né, vai fazer o processo de nidação para a formação da placenta, certo? E a própria placenta vai produzir um hormônio que é chamado de gonadotrofina coriônica. E a gonadotrofina coriônica é quem mantém o corpo lúteo, o corpo amarelo, sempre vivo. Isso é importante, porque o corpo lúteo, o corpo amarelo, é quem secreta a progesterona. E a progesterona é quem é responsável por manutenção, né, do endométrio. Então acaba que o corpo lúteo vai ser o responsável por manter o endométrio. Se por um acaso não acontecer a fecundação, o endométrio ele não vai ter mais a manutenção da produção da gonadotrofina coriônica. Automaticamente o corpo amarelo, o corpo lúteo vai começar a se degenerar, vai formar o corpo albicans, certo? A produção de progesterona vai cair e automaticamente o endométrio também vai começar a se descamar, limpando todo, entre aspas, né, pessoal, limpando todo o útero para que um novo ciclo se inicie com a formação do endométrio novamente. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido aí todo esse processo. A aula de sistema reprodutor ela é um pouco longa, mas são muitas informações juntas. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado tudo claro aí na cabeça de vocês. E infelizmente chegamos ao fim de mais uma aula de biologia, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo aí que foi passado. Se por um acaso não entender, para um pouquinho o vídeo, volta, vai com calma, vai no seu tempo. Não precisa ter pressa.
assiste o conteúdo de novo, faz as suas anotações e ó, arrebenta, moleque. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.